Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, mano, e o Dorival que tá numa corda bamba danada, né, depois dessa eliminação, o desempenho do time que piorou consideravelmente desde que ele chegou, vai ter aí um jogo importantíssimo contra o Vitória amanhã, na Arena, contra um time que tá brigando para não cair no campeonato, e a expectativa da torcida, ou pelo menos minha, né, e não que isso vai mudar também o clima da noite pro dia, é que o Corinthians, cara, além de vencer, que convença, que mostre um futebol digno de uma das maiores folhas salariais do país, porque o problema não é ele querer ter um time declaradamente defensivo, que preza por não tomar gols. Não, esse não é o problema. Desde que saiba o que fazer com a bola, tá ótimo, mano. Desde que vença os jogos, nem que seja por 0-0, tá bom demais. Agora, o problema é ele querer mudar totalmente a filosofia do time, que estava acostumado a ser mais ofensiva, onde por mais que tomasse bastante gols, também sabia fazer, e tudo isso para resolver apenas um problema, que era a defesa. Resultado, o time parou de tomar gols, mas também parou de jogar, não sabe o que fazer com a bola, né? Não tem mais criatividade, o time é nulo em campo, não consegue competir. Então, antes dessa parada pro Mundial, é bom que a gente veja uma evolução maior no trabalho nesses dois últimos jogos, até para não ficar só no campo da especulação, do tipo, nossa, essa parada no Mundial vai ser perfeito pro Dorival fazer a pré-temporada dele e voltar como se fosse o novo Real Madrid, o novo Barcelona das Américas, sabe? Não dá pra ficar só na expectativa, tem que ter algo palpável pra ontem, falou? Enfim, mano, desabafa à parte, o Corinthians encerrou aí a preparação pro jogo de amanhã, e ainda sem o GH e o Yuri, a minha expectativa é que o Corinthians volte a ter o Mateuzinho na lateral, o Garro já volte a ser titular, depois que ele jogou aí um tempo inteiro na Argentina, então acho que tem bola pra começar jogando, e o Memphis a mesma coisa, né? Tem que começar jogando também, provavelmente como centroavante, né? Não sei se ele vai pôr o Hector ou o Romero, mas independente de como for, cara, não tem desculpas pra não sair com a vitória amanhã, seja um futebol feio ou bonito, mas a vitória é o mínimo que a gente pede, falou? E olha essa, hein, fiel. Depois que conseguiram afastar o Augusto por meio da votação dos conselheiros, foi definido agora a data para a Assembleia Geral de Sócios, que é onde vai definir aí o impeachment do presidente ou não. Só que assim, o mais engraçado dessa história é que a data que eles marcaram para isso foi simplesmente pro dia 9 de agosto. Quer dizer, será que o pessoal lá tá tão ocupado assim, né? Tão com a agenda cheia? Porque para marcar uma votação para daqui 2 meses e meio, um negócio tão urgente como esse, só pode ser isso. E detalhe, isso com certeza não vai se manter nas próximas semanas, imagino eu, porque isso simplesmente fere um artigo do estatuto, que por sinal tá bem arcaico também, né? Por isso tem várias interpretações diferentes lá dentro, mas pelo que eu entendi, o artigo 47 diz que a Assembleia deve ser convocada em até 60 dias, e mais 5 também, aliás, se contar com prazo após a destituição ser aprovada, como foi na semana passada. Então quer dizer, ainda assim, com tudo isso, o prazo máximo seria de 65 dias, e os caras conseguiram bater 70. Enfim, cara, como eu falei, imagino que isso vai ser contestado e ajustado posteriormente, mas eis a questão, será também que esse tempo todo é tão ruim pro Augusto assim? Porque pro Corinthians eu tenho certeza que é, né? Quanto mais tempo que esse véu no poder, mais chance a gente tem de ver uma caca acontecendo. Agora, pro Augusto, será que mais tempo não pode ajudar ele a convencer o sócio de alguma forma, a poeira baixar e acabar equilibrando os votos? Bom, isso só o tempo vai dizer, mas fato é que essa data não deve se manter, e mesmo que mantenha, é uma vergonha terem marcado algo tão urgente praticamente no último espaço da agenda. Tá de brincadeira, né? Bom, e por falar no Parque São Jorge, né, acho que eu nunca falei tanto sobre esse tema por aqui no canal quanto eu tô falando ultimamente, mas nessa sexta-feira também, a Comissão de Ética e Disciplina do Deliberativo do clube protocolou, fiel, um pedido oficial de afastamento do presidente Romilton Maia Júnior do Conselho Deliberativo. Pois é, e o nome da lenda que fez isso foi o conselheiro Mário Melo Júnior, que foi quem formalizou essa decisão, usando como argumento, resumidamente, uma conduta arbitrária e um conflito de interesses do presidente que comprometem o equilíbrio interno. E tudo isso ali falando da reunião que aconteceu no dia 9 de abril. Ou seja, resumindo tudo isso, o cara foi um ditador nojento, achou que era o presidente do Brasil, que tinha todo o poder do mundo, e por isso, por meio de 2 votações que aconteceram no conselho, foi definido o seu afastamento do cargo de forma liminar, onde agora ele será julgado pelo mesmo conselho deliberativo pelo qual estava presidindo, para ser destituído de vez do quadro de associativos ou não. Mas mano, mesmo assim, né, só de saber que alguém lá dentro tá preocupado em tirar esse tirano do poder do Corinthians, já merece os meus parabéns, porque também, independente da razão que ele tem para fazer tudo isso que ele fez nos últimos meses, né, se é a favor do Corinthians, se é contra o Augusto, se é amigo do Andrei, se não é uma postura tão nojenta, um tom de arrogância tão grande, que faz qualquer um conseguir ficar do lado dele, independente do motivo. O cara se acha o próprio poderoso chefão, fala em nome do Corinthians, mas claramente age pelos próprios interesses, então tem mesmo que vazar o quanto antes dali, certo? Claro, ainda vai ter julgamento, ele vai ter o espaço de defesa dele, né, pode ser até que escape, mas ainda assim, meus parabéns aos corajosos que conseguiram esse feito aí, falou?
Bom, mano, depois de tanto falar na Adidas aqui, de contrato bilionário, a reuniões com a empresa, quem se pronunciou dessa vez e de verdade foi a própria Nike, tá? Pois é, a empresa emitiu uma nota oficial em meio a toda essa especulação do Corinthians com a Adidas e tudo mais, reafirmando o interesse deles em continuar com a parceria e até destacando também a abertura que a atual diretoria deu para conversarem sobre isso. Inclusive, essa conversa do qual eles estão falando teria rolado ontem entre as principais cabeças do Corinthians e os representantes da Nike aqui no Brasil. Ela teve como objetivo, a princípio, ouvir a empresa antes de dar andamento a qualquer conversa com a Adidas. Só que assim, mano, na minha visão, né, olhando só pra parte que interessa dessa nota, que é quando diz: estamos encorajados pela abertura ao diálogo da nova gestão e preparados para retomar as conversas sobre estender esse legado para além de 2029, garantindo que a parceria continue sendo benéfica para ambos os lados. Pois bem, isso me parece que a Nike tá dizendo mais o seguinte: ó, nós queremos fechar algo, queremos continuar essa parceria com algo que seja bom para vocês, mas que seja bom para nós também, né? Sabemos do interesse, dos valores que estão sendo especulados, mas nós vamos fazer jogo duro aqui também. E aí que tá, não é como se o Corinthians pudesse simplesmente ignorar tudo isso e fechar com a Adidas, porque infelizmente quem tem o poder de barganha nessa história é a Nike, que tá protegida pelo contrato. Então não é uma questão de, quem pagar mais leva, se a Nike cobrir a gente fecha, se não cobrir a gente vai pra Adidas, sabe? Não é tão fácil assim, porque quem já levou foi a Nike. O que o Corinthians tem que fazer agora é tentar convencer os caras de rescindir o contrato de uma maneira que eles não vão sair tão no prejuízo, para aí sim pensar em fechar com a Adidas. Infelizmente a situação é essa, não tem muito o que o Corinthians fazer se não conseguir fechar um acordo com a Nike. Enfim, também não é como se a atual diretoria tivesse preocupada com isso, né? Imagino que eles querem mais renovar recebendo algo por trás, supostamente, do que tentar ir pra Adidas e fazer um contrato ainda melhor pro Corinthians. Mas é isso, cara. Afinal das contas, vai continuar do mesmo jeito. E essa aqui é boa, hein, mano? Pode parecer que não agora, né? Assunto de base, que muitos não se interessam e tudo mais, mas lá na frente, com certeza isso vai ser muito importante. No caso, o zagueiro William Maggiese, que passou aí meses e meses na geladeira, longe dos gramados, já tava praticamente de saída do Corinthians nesse meio do ano, né? Por causa de mau comportamento fora de campo, até mesmo em campo também, recebeu aí nessa semana uma proposta de renovação do Corinthians até janeiro de 2027, que é quando ele vai poder disputar a última copinha dele. E claro, a oferta foi muito bem recebida pelo staff, que imagino eu, já até contava com a dispensa, né? Já tava até procurando clubes para colocar o moleque, mas que para assinar ainda precisa ali se reunir com o presidente, que no momento, como a gente tá vendo aí, tá mais preocupado com outros assuntos. Fato é o seguinte, mano, se antes eu falava aqui que o Corinthians não tinha um bom zagueiro na base, não tinha um novo Murilo, um novo Robert Renan, um novo João Vitor, agora é totalmente diferente, porque eu posso afirmar com quase 100% de certeza que já no ano que vem ele deve começar entre os cotados pra ser um dos titulares do time, tá? Porque o moleque é muito bom de bola, mano, só tem 19 anos, é muito promissor, quem já viu jogar sabe que eu não tô exagerando. E claro, infelizmente não é um dos mais disciplinados, é um cara que gosta daquela bagunça, pode dar alguns problemas extra-campo futuramente, mas eu sinceramente acredito que se ele conseguiu aprender algo nesse meio tempo fora, ele tem tudo pra ser um excelente jogador no futuro, tá? Fico muito feliz com essa renovação e torço muito pra ele estar no profissional em breve. Falou? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!